Boa tarde a todos. Cumprimento Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, excelentíssimos senhores Conselheiros de Estado, senhores Ministros, senhores Deputados, minhas senhoras e meus senhores. Eu penso que não arriscaria muito se dissesse que ao longo dos últimos meses do verão praticamente todos nos interrogamos sobre se iremos ter um ressurgimento de casos, aquilo que comumente se chama uma segunda onda, em particular com a reabertura das aulas. Há pessoas que vão mais longe porque querem saber pormenores sobre quando é que ocorrerá, quanto tempo durará, qual a sua dimensão e evidentemente as autoridades de saúde estão interessadas em saber se podem evitar e como é que podem evitar. Infelizmente, a resposta a estas perguntas é difícil porque há muitos fatores que estão envolvidos nas mesmas. Eu fiz aqui uma síntese dos principais fatores. Temos os aspectos biomédicos, que têm a ver com a história natural da infecção em nós humanos, os aspectos epidemiológicos têm a ver com a transmissão da doença, os contactos entre as pessoas, e depois tudo isto sob um background demográfico também complexo, que tem a ver com a estrutura da nossa população. E os aspectos climáticos, os aspectos da heterogeneidade espacial, etc. Como é que nós podemos pegar em todas estas variáveis e parâmetros e combiná-las por forma a dar resposta a perguntas destas? A forma mais rigorosa e abrangente de o fazer é, evidentemente, matematizando o problema e construindo modelos matemáticos que, por terem tantas variáveis, são complexos e têm que ser informatizados, corridos em computador. Como é que nós rodeamos a incerteza que temos acerca de todos estes parâmetros? Bom, evidentemente, em relação àqueles que não conhecemos muito bem, temos que adotar pressupostos. E haverá uns que conhecemos melhor que outros, como é óbvio, e como certamente se aperceberam se olharem para esta lista de parâmetros. Eu, nesta apresentação, vou-me atrever a apresentar dois modelos matemáticos que procuram responder a estas perguntas. Um destes modelos foi desenvolvido em Portugal e o outro foi no Reino Unido. Os modelos dirigem-se especificamente à questão das consequências em termos de ressurgimento da doença, segunda onda, da abertura das escolas. Eu não vos vou amassar com a matemática dos modelos matemáticos, mas também não queria que ficassem com a ideia que isto são caixas pretas completamente inacessíveis, que não se consegue perceber como é que funciona. O modelo que aqui vem é um modelo que foi desenvolvido em colaboração entre a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Universidade de Utrecht na Holanda e o Departamento de Matemático da Universidade de Coimbra. Deixem-me dar-vos uma pequena explicação de como é que o modelo funciona. Os portugueses foram neste modelo divididos em 5 categorias. Por um lado temos a maioria de nós que são suscetíveis a contrair a infecção. Eventualmente, alguns de nós contraíram a infecção e, quando isso acontece, transitam para um compartimento que aqui é designado por indivíduos latentes, que é um compartimento onde estão pessoas que já contraíram a infecção, mas ainda não são capazes, não têm ainda condições para transmitir a infecção. Quando isso acontece, essas pessoas tornam-se aquilo a que nós designamos por infecciosas. E aqui dentro dos infecciosos nós temos dois tipos de pessoas. Temos aqueles que têm sintomas e os que não têm sintomas. Mas todos eles têm capacidade de transmitir a infecção se tiverem um contacto adequado com um indivíduo suscetível. Eventualmente, depois as pessoas eventualmente recuperam da doença ou são hospitalizadas e depois recuperam da doença. Há um aspecto extremamente difícil de tratar nestes modelos, que é evidentemente como é que os suscetíveis, as pessoas que são a maioria de nós que estão neste primeiro compartimento, são infectados pelos indivíduos que estão aqui no compartimento a vermelho e que são capazes de transmitir a infecção. E há várias coisas a terem em consideração para resolver este problema. Um é terem atenção os contactos que há entre as pessoas por unidade de tempo. Outro é o risco de um contacto ser contagioso, porque nem todos os contactos transmitem a infecção, nomeadamente se as pessoas tiverem medidas de proteção adequadas. E um outro aspecto importante é, evidentemente, a prevalência dos infecciosos na comunidade. Se houver mais pessoas infectadas na comunidade, é evidente que a probabilidade de um suscetível, num determinado intervalo de tempo, ser infectado é maior.
Como é que nós lidamos com este problema? Eh, Nós construímos aquilo a que se designa por matrizes de contactos entre as pessoas. Eu exemplifiquei pictoricamente com estes três grandes quadrados que aqui podem ver. O quadrado que está aqui à esquerda representa os contactos entre portugueses antes do lockdown, portanto, a situação antes de não haver Covid. Aqui no eixo horizontal vêm os vários grupos de idade dos portugueses e o mesmo também no eixo vertical. Os quadradinhos representam a intensidade dos contactos que ocorrem entre pessoas de diferentes grupos etários. Por exemplo, este quadradinho mais a vermelho que aqui veem representa os contactos que os indivíduos com 10 a 19 anos de idade têm entre si numa determinada unidade de tempo, por exemplo, num dia. Desta matriz de contactos que diz respeito a toda a comunidade, estão também as escolas. As escolas estão integradas aqui dentro e eu represento-as neste quadrado aqui ao meio, onde estão os contactos entre os jovens. Podem ver que, mais uma vez, aqui entre os 10 e os 19 anos, onde está a maior parte dos jovens nas escolas, é onde há maior intensidade de contactos. Hum, o quadrado que está aqui à direita representa a matriz de contactos depois do lockdown ter sido instituído em Portugal. Como podem ver, a densidade dos vermelhos que víamos na primeira matriz de contactos diminuiu significativamente e há também uma maior homogeneização. A maior parte das pessoas passou a contactar preferencialmente apenas com o seu agregado familiar e, portanto, o número médio de contactos por pessoa por dia começou a ser bastante mais homogéneo. Uma outra coisa interessante que podem ver, olhando aqui para a matriz inicial da esquerda, é que esta diagonal que está aqui ao centro da matriz é aquela em que existe maior intensidade de vermelhos. Isto porquê? Isto porque a maior parte das pessoas, normalmente, durante um dia, tem tendência a contactar mais com pessoas que são também do seu grupo etário. Estas matrizes de contactos existem, foram construídas para um grande número de países, existe aqui uma referência bibliográfica e nós estamos constantemente a tentar melhorar, através de inquéritos junto da população, estas matrizes de contactos. Mas elas são indispensáveis para representar matematicamente o contágio dos suscetíveis pelos infecciosos. Nós o que fizemos foi, então, com aquele modelo matemático cuja carapaça, digamos assim, eu há bocado apresentei, e utilizando estas redes de contactos, procurar investigar o que é que acontecerá em Portugal quando o lockdown foi levantado e quando chegarmos à data de abertura das escolas e depois com a reabertura das escolas. Antes de vos apresentar conclusões, deixem-nos dar uma ideia muito rápida da metodologia pela qual temos que passar, que é um processo demorado, mas que eu vou representar com um único slide. Antes de um modelo destes começar a poder dar respostas às perguntas, nós temos que garantir que o modelo representa bem a realidade que é conhecida. Neste caso, o modelo português, nós utilizamos os dados de internamentos hospitalares que são conhecidos, são fornecidos pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde e utilizamos também os dados serológicos do inquérito que o INSA realizou, que a doutora Ana Paula Rodrigues há pouco apresentou. Portanto, o modelo foi sintonizado, digamos assim, para ser capaz de imitar as hospitalizações em Portugal e a serologia que foi estimada. Aqui neste gráfico podem ver no eixo do X os dias a passar. Estes pontinhos vermelhos são as hospitalizações, neste caso do grupo etário dos 80 anos, e vejam que é feito um esforço para o modelo imitar, digamos assim, estas hospitalizações. O mesmo foi feito para todos os outros grupos etários e, evidentemente, como já disse, mas não estou a representar, também foi feito um esforço para o modelo conseguir imitar a serologia dos portugueses com base no Inquérito Serológico Nacional. Este processo de sintonização do modelo com a realidade, com os dados reais que nós conhecemos, é o processo mais difícil, mais demorado de afinamento destes modelos. Podemos levar muitos dias, muitas horas de computação até conseguir afinar o modelo a imitar a realidade. A partir do momento em que estamos confiantes que o modelo
faz uma imitação razoável, aceitável da realidade, podemos começar então finalmente a simular o que é que vai acontecer no futuro próximo. Ora bom, isto foi feito com este modelo, e nós, o que procurámos então fazer foi projetar o que é que iria acontecer, o que é que vai acontecer à incidência da doença em Portugal após 14 de setembro, quando reabrirem as escolas. Isto foi feito da seguinte maneira: em primeiro lugar, foi feito um relaxamento gradual das medidas que evitam os contactos. Isto porque nós saímos de uma situação de confinamento, depois, ao longo dos meses de junho, julho, agosto, gradualmente fomos reativando a nossa vida, portanto, houve uma reativação do comércio, as pessoas começaram a ter menos teletrabalho, mais transportes públicos, mais eventos sociais, etc. Portanto, houve um relaxamento gradual das medidas. E nós fizemos com que este relaxamento, até 31 de agosto, chegasse a uma situação em que o número de contactos infecciosos entre nós, portugueses, fosse aproximadamente 50% da situação pré-Covid. Portanto, aquela primeira matriz de contactos que eu há pouco apresentei, do lado esquerdo, que tinha os vermelhos mais carregados. Portanto, assumimos que a 31 de agosto estamos a cerca de metade, a meio caminho da situação em que não havia Covid. Se nós, nesta situação, reabrirmos as aulas a 14 de setembro, sem qualquer tipo de proteções, portanto, utilizando aquela matriz central que eu há pouco mostrei, que mostra os contactos nas escolas, em que essa matriz estaria a 100%, portanto, não haveria qualquer tipo de restrições. Isto é aquilo que o modelo prevê que venha a acontecer. Portanto, temos os vários grupos etários nestes gráficos aqui em baixo, temos o tempo a passar nos eixos do X, e depois esta linha tracejado vertical representa a abertura das escolas, e o modelo nestas circunstâncias prevê que Portugal vai ter uma segunda onda de Covid. Estas linhas pretas que aqui estão nestes gráficos representam a estimativa média do número de, neste caso são hospitalizações. Recordem que nós ajustamos o modelo às hospitalizações, mas é evidente que o aumento das hospitalizações reflete um aumento, um incremento da doença, e depois podem ver aqui a cinzento os intervalos de confiança que representam a nossa incerteza relativamente à dimensão desta segunda onda. O que é que fizemos a seguir? Bom, não é previsível, todos nós sabemos que as escolas reabram com o mesmo à vontade, com o mesmo comportamento que havia antes da situação Covid. Portanto, fomos gradualmente introduzindo uma redução nos contactos interindividuais dentro da escola para ver o que é que acontecia. É isso que eu mostro neste gráfico a seguir. Na primeira linha de gráficos, cá em cima, temos novamente as idades e podemos ver o que é que acontece, o que é que o modelo projeta que virá a acontecer se houver uma reabertura das escolas com apenas 70% dos contactos entre os jovens que haviam antes da situação pré-Covid. Continuamos a projetar uma segunda vaga. Embora, comparando com os gráficos anteriores, possamos ver, por estas linhas pretas, que esta segunda vaga já não teria uma dimensão tão grande como aquela que tivemos nos gráficos anteriores. Se os contactos nas escolas forem reduzidos a 50%, podemos ver nesta segunda linha de gráficos o que é que o modelo prevê para a segunda onda. E reparem, a linha preta, que representa as hospitalizações médias esperadas, está já em valores muito baixos. Portanto, repito, com uma redução para metade dos contactos dentro das escolas. Mas continuamos com uma grande incerteza que é representada por estas linhas a cinzento, intervalo superior dos limites de confiança, que não nos dão ainda uma segurança absoluta de que com esta redução a 50% nós não possamos ver a ter uma segunda onda. Continuamos a reduzir os contactos nas escolas e agora para uma situação exigente, uma situação em que apenas 30% dos contactos que havia na época pré-Covid estariam nas escolas, serão implementados nas escolas a partir de 14 de setembro. Agora sim, o modelo sugere que a probabilidade de uma segunda onda é já
muito baixa. E mesmo quando olhamos aos intervalos de confiança aqui a cinzento, podemos ver que não parece que o risco de uma segunda onda seja muito forte. Mas isto, eu repito, em duas circunstâncias. Primeiro, estamos a assumir que na comunidade os contactos entre as pessoas, os contactos infecciosos, são metade daquilo que eram na época pré-Covid, e estamos a exigir que nas escolas os jovens reduzam os contactos entre si a um nível que é 30% daquilo que havia antes da época pré-Covid. Portanto, conclusões principais do modelo, e eu estou a tentar ser relativamente rápido. A primeira conclusão, eu penso que todas estas conclusões são intuitivas. A primeira é que se nós reabrirmos as escolas com um regime de contactos interpessoais semelhante à situação pré-Covid, é altamente provável que Portugal venha a ter uma segunda onda de Covid. Contudo, há um aspecto muito positivo que eu gostaria de sublinhar, é que o modelo prevê que é possível evitar a segunda onda. É exigente, mas é possível. E o modelo vai mais longe, dá-nos uma indicação de quanto é que nós temos que fazer para evitar a segunda onda. Concretamente, se nós conseguirmos que os contactos da rede de contactos dos jovens nas escolas e para fora da comunidade seja aproximadamente 50% a um terço, portanto 30% dos contactos que havia na época pré-Covid, o modelo prevê que a segunda onda provavelmente será evitada. Eu recordo que continuamos a assumir que na sociedade em geral, a sociedade que não a escolar, aproximadamente apenas 50% dos contactos pré-Covid existe. Uma nota para chamar a atenção para o facto de que isto, de certo modo, é um worst case cenário, portanto, talvez o pior cenário que possamos ter, tudo isto que eu acabei de escrever, porque nós estamos a assumir que há homogeneidade entre nós na suscetibilidade à infecção por Covid. Isto é um assunto que está muito pouco esclarecido, não existe evidência forte de que nós somos assim muito diferentes entre nós, nomeadamente entre idades, quanto à suscetibilidade à infecção a partir do momento em que sejamos expostos a uma situação de contacto infeccioso, mas eu devo dizer que nós podemos medir o impacto da variabilidade da suscetibilidade, se ela existir, e se isso acontecer, se houvesse uma grande suscetibilidade, uma grande diferença de suscetibilidade entre nós quanto à infecção, isso diminuiria o risco de uma segunda onda. Mas eu repito que não há evidência para dizer isso. Faz parte daquelas nossas incógnitas que eu mencionei no início. Um outro aspecto que eu penso também é intuitivo, e eu não representei, mas menciono, é que se os contactos na sociedade, portanto, a rede de contactos entre nós, não for reduzida para aproximadamente 50% da situação pré-Covid, então temos uma segunda onda, mesmo que nas escolas os contactos sejam reduzidos a um terço. Ou seja, não bastaria que alterássemos radicalmente o comportamento dos nossos jovens nas escolas, porque se na sociedade o comportamento voltasse à situação pré-Covid, tínhamos na mesma uma segunda onda. Portanto, requeremos duas coisas: que a sociedade tenha comportamentos muito exigentes de distanciamento, máscaras, etc., vamos já aí, daqui a bocadinho, e que nas escolas haja algo semelhante. Portanto, em termos práticos, o que é que isto significa? Em termos de número de contactos de proximidade, portanto, nós temos que os reduzir. Isto vai fazer com que aqueles vermelhos na nossa matriz de contactos fiquem cada vez menos vermelhos. Conseguimos isto com distanciamento físico, todas aquelas medidas que nós conhecemos. Evitar grupos de pessoas que não são nossos coabitantes e depois, quando tem que haver um contacto entre nós, então que o contacto seja de baixo risco para contágio. Há contacto e há contágio. Uma coisa é eu contactar com uma pessoa, outra coisa é haver contágio. Portanto, eu posso contactar, mas se o risco de contágio for baixo, então é melhor. Como é que conseguimos isso? Higiene das mãos, portanto, não levar as mãos à boca e aos olhos e lavá-las frequentemente, a utilização das máscaras e depois também reduzir o contacto por aerossol, que cada vez é mais claro que desempenha um papel muito relevante na transmissão desta infecção. Hoje em dia é possível demonstrar que a Covid não teria dado a volta ao mundo em um mês e meio se não fosse
Se esse tipo de contágio não existisse, isto é, não basta eu transmitir ao meu vizinho e o vizinho transmitir ao outro, eu transmitir lá em casa e a epidemia ir andando assim, porque isso não tem velocidade suficiente para a Covid avançar à velocidade que andou, é alta, tudo indica que o contágio por aerossol é relevante e, portanto, nós necessitamos de ventilar as salas e os espaços partilhados por muitas pessoas. No caso das escolas, em termos práticos, bom, é um bocadinho, não é bem repetir o mesmo, mas, por exemplo, no que diz respeito aos contactos de proximidade, o que é que isto significa? Significa que temos que introduzir regimes de flexibilização dos regimes de aulas. Portanto, sim senhora, é importante o contacto presencial, mas o contacto misto tem que ser tido em atenção e, em alguns casos, tem que haver apenas a transmissão de conhecimentos virtual. Haverá áreas do conhecimento em que isto é perfeitamente possível, outras menos, mas isto tem que ser tido em atenção pelas escolas. Os espaços nas escolas têm que ser maximizados para haver distanciamento entre os alunos, quer nas salas de aula, quer nos sítios onde eles se encontram, refeitórios, corredores, etc. Os horários de funcionamento têm que ser reajustados para minimizar contactos e depois tudo o resto, as medidas de higiene pessoal, as máscaras e o distanciamento físico, etc. Nas salas de aula, fundamental, ventilar as salas de aula. Eu penso que é uma medida que pode fazer toda a diferença, é que antes de começar a sala deve ser ventilada. E se a aula for demorada, por exemplo, uma aula de hora e meia ou 1h45, como é o caso, por exemplo, na minha faculdade, não é raro, a meio da aula, 5 minutos para ventilar a sala e, no fim, ventilar a sala novamente. Evitar também que haja mais do que uma turma a partilhar a mesma sala, porque isso dificulta o rastreio de contactos e pode haver, novamente, quando há mudança de turma para a mesma sala, os alunos que entram de novo na sala, se a sala não estiver ventilada, vão respirar ar que foi expirado pelos colegas que lá estavam. Muito rapidamente, agora o modelo inglês. Os ingleses construíram um modelo que procura responder à mesma questão. O que é necessário para evitar a segunda vaga, neste caso no Reino Unido? Mas os ingleses aqui focaram-se na eficácia do processo de testagem, rastreio e isolamento dos infectados com Covid. Portanto, de certo modo, o trabalho dos ingleses é complementar daquilo que eu acabei de apresentar para Portugal. Eles trabalharam com um modelo muito detalhado, é um modelo, isto chama-se um modelo de agentes, em que cada indivíduo da sociedade é representado no modelo, as suas rotinas, com quem é que ele contacta, os seus trajetos casa-escola, etc. No modelo é representada as escolas que existem na sociedade, é representado os eventos públicos, enfim, são modelos muito detalhados, computacionalmente muito pesados, não vou de forma nenhuma entrar nesses detalhes. O que é importante é que eles consideraram que as pessoas, do ponto de vista clínico, podem estar nestes estados todos que vocês aqui veem, e, em particular, estas 3 caixinhas que aqui estão assinaladas, que têm os doentes que têm doença suave, portanto, sintomas muito ligeiros, depois sintomas mais severos e sintomas críticos. Eles investigam, neste modelo, qual é a efetividade de um sistema de testagem, rastreio e isolamento que abranja estas pessoas que estão aqui nestas caixinhas, quão eficaz tem que ser esse sistema para evitar uma segunda onda. Eu vou tentar resumir num slide apenas os resultados deles, portanto, como devem calcular, os resultados são muito extensos, não vos vou amassar com eles, vamos apenas ao essencial. Os ingleses estimaram que entre 21 de janeiro e 17 de junho, apenas 18% dos casos sintomáticos eram testados no Reino Unido. E também estimaram que a eficácia que eles tinham a detectar os contactos dos casos e a testá-los e a isolá-los em caso de infecção era de apenas 68%. E face a estes dados, que são dados reais, a situação real em Inglaterra na altura em que o modelo foi feito, estamos a falar de julho aproximadamente, eles perguntaram-se o que é que acontece se isto continuar assim e se nós reabrirmos as escolas. E eu vou-vos mostrar o que é que acontece com a reabertura das escolas. Uma segunda onda que tem uma dimensão aproximadamente igual a 3 vezes a primeira onda que ocorreu no Reino Unido, que, como sabem, foi muito mais elevada do que aqui em Portugal. Portanto, isto com a situação que eles neste momento
têm ou tinham de rastreio de contactos e isolamento, testagem, rastreio e isolamento. A seguir eles perguntaram-se o que é que nós precisamos de fazer para evitar uma segunda onda, trabalhando apenas com este sistema de rastreio de contactos. E chegaram à conclusão que a única forma de evitar uma segunda onda é colocar a percentagem de casos sintomáticos que eles conseguem identificar e testar, evidentemente para depois isolar e fazer rastreio de contactos, tem que estar na casa dos 75%. Portanto, é extremamente exigente. Finalmente, eles consideraram uma situação mais pessimista, que é aquela em que a eficiência da detecção dos contactos dos casos é mais baixa, e a razão porque eles consideraram esta perspectiva mais pessimista é porque eles receiam que, com o aumento do número de contactos, a eficácia do sistema não consiga acompanhar esse aumento e, portanto, diminua a eficácia com que eles encontram os contactos. E, portanto, se a eficácia for para níveis de 40%, foi um dos cenários que eles consideraram, então a percentagem de casos sintomáticos que têm que ser identificados e testados ronda os 87%, extremamente exigente. O que é que podemos concluir destes dois modelos e com este slide eu irei terminar. Em primeiro lugar, a reabertura das escolas, e isto devo dizer não é apenas apanágio destes dois modelos, há outros modelos que apontam nessa direção, a reabertura das escolas no seguimento das medidas de relaxamento do confinamento tem, de facto, uma grande propensão para originar uma segunda onda. Digamos que, eu repito que isto era intuitivo, todos nós já receávamos isto, suspeitávamos disto, mas há uma boa notícia que eu também sublinho que vem destes modelos, é que a segunda onda não é uma fatalidade, não é uma coisa inevitável e nós conseguimos até estimar aproximadamente o que é necessário fazer, em termos gerais, para evitar a segunda onda. Por um lado, reduzir drasticamente o nosso comportamento de risco, através da redução do número de contactos e da contagiosidade dos contactos, como se viu do modelo português, e, simultaneamente, em paralelo, testar, rastrear os contactos e isolá-los da forma cada vez mais eficiente. Portanto, nós temos que, não me cansarei de sublinhar, temos que reduzir o número de pessoas diferentes com que contactamos todos os dias, evitando aglomerados, por exemplo, fazendo teletrabalho se possível, alternando regimes de ensino nas escolas, sempre que possível. Temos que reduzir a probabilidade desses contactos, higiene, máscaras, etc. E temos que reforçar a testagem, o rastreio e o isolamento. Por outras palavras, reforçar as nossas equipes de saúde pública é uma coisa que nós epidemiologistas andamos a dizer desde há 4 meses, mas não descansamos porque isto é fundamental. As equipes de saúde pública têm na sua mão esta efetividade do processo de testagem, rastreio e isolamento. Têm que ser apoiadas e reforçadas. Uma hipótese, por exemplo, isto tem sido discutido cá, é a criação de equipes móveis de intervenção que ocorram aos locais e reforcem localmente quando começam a ocorrer surtos e é necessário ser rápido e eficaz na testagem, rastreio e isolamento, como o modelo inglês sugere. Muito obrigado pela vossa atenção.